Gente, hoje é Páscoa. Que alegria poder celebrar esse dia, sabendo que temos em nós uma porção de Deus, né? A manifestação do Senhor dentro de nós. Eu louvo a Ele pela alegria de servi-lo, de tê-lo, de pertencer ao Senhor, pela reflexão que esse dia nos traz do sacrifício dele na cruz do Calvário por cada um de nós. Ele sofreu para que o peso do pecado não viesse sobre nós, porque ele sabia que seria insuportável para nós. Então, hoje a gente chega ao quinto ponto de passos que Deus pode fazer conosco no momento de dificuldade, no momento de crise, no momento de angústia, no momento de dor. Eu posso dizer no momento até de depressão, no momento de tristeza, caminhos pelos quais o Senhor pode nos guiar para nos salvar das armadilhas da vida, das dificuldades, de lugares onde a gente às vezes também se enfia, né? Dificuldades às vezes que a gente busca para as nossas vidas, mas em tudo Ele quer nos resgatar, em tudo Ele quer que o nome dele seja proclamado em nós. Por isso, nesse dia eu quero falar de um ponto maravilhoso. Quero falar do quinto ponto. A gente já falou de algumas coisas até aqui, sobre a gente se autoexaminar, sobre buscar a Deus, sobre não caminhar sozinho. E chegando assim ao quinto ponto, eu quero dizer que a gente não deve esperar sentir vontade para fazer aquilo que Deus já nos ensinou que devemos fazer. Eu aprendi, e eu confesso que isso me chocou quando eu aprendi, que perdão é uma questão de decisão. E depois eu aprendi que amor também é uma questão de decisão. Nós precisamos decidir. Porque, na verdade, se a gente ama o outro só quando ele nos faz o bem, o outro não é, na verdade, um objeto do nosso amor, mas da nossa utilidade. Então, nós precisamos decidir amar todos os dias, a despeito de qualquer coisa e qualquer situação. Por isso, obedecer a Deus também não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão e faz parte do nosso novo nascimento. Olha, tem uma conversa de Deus com um homem chamado Nicodemos que eu acho maravilhosa. Ele diz que nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. E esse homem, que era um homem estudado, né? Das leis de Deus, ele se depara com a própria palavra, que era Jesus. E aí Jesus vem para ele e fala: olha, Nicodemos, se um homem não nascer de novo, ele jamais poderá ver a Deus. E Nicodemos diz assim: como pode um homem já velho voltar ao útero da sua mãe e nascer segunda vez? E Jesus diz para ele: você não entendeu nada. Eu falo sobre o nascimento da água e do Espírito. Um novo nascimento, um nascimento promovido pela água e pelo Espírito. Enquanto eu abro aqui a palavra do Senhor, eu quero dizer aqui que quando nós estamos em dificuldade, em angústia, em aflição, em crise, nosso pensamento vai ser minado de coisas ruins, às vezes com aparência de boas. Por isso, não podemos fazer o que sentimos, mas o que a palavra de Deus diz. Ela deve ser o trilho que nós devemos caminhar. Pois se em um momento de confusão nós formos guiados pelo que sentimos, isso pode virar um ciclo. E quando a gente recobrar a consciência espiritual e deixar de abafar o poder do Espírito Santo que já está dentro de nós, porque quando nós temos esse tipo de atitude de fazer aquilo que queremos, aquilo que desejamos, às vezes até para tentar esquecer um pouco da dificuldade, nós podemos ter consequências muito graves e ter machucado não só a nós, mas a outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, vai dar vontade de fazer o que o mundo faz, porque a adversidade vai tentar dizer que já que você faz tudo certo e você não recebeu o melhor, então que você faça tudo errado mesmo. E olha só que interessante, eu tenho uma amiga que há anos atrás ela passou muitas dificuldades no casamento dela, porque o marido dela era um alcoólatra. Um homem que chegava bêbado em casa todos os dias, um homem que maltratava os filhos. Ela vivia grande dificuldade por conta desse problema
do marido dela. E ela falou que houve um tempo que aquela dor de viver aquela situação anestesiou tanto o coração dela, que sabe o que ela sentiu vontade, mesmo sendo ela uma mulher de Deus? De começar a beber. Ela falou, Tati, me deu uma vontade de começar a beber, porque já... Só que ela não tinha essa consciência quando bateu essa vontade nela, e ela fez isso. E ela fez como se ela não pudesse tirar ele dali, que ela fosse com ele por aquele caminho. Então nós temos que tomar cuidado com as armadilhas do adversário, do inimigo da nossa alma. Porque às vezes nós não conseguimos tirar alguém de algum lugar de morte, nós passamos aí com ele para anestesiar a nossa própria dor de vê-lo ir. Então que a gente não permita que isso aconteça nas nossas vidas. Por isso que a palavra, as minhas filhas escutam um hino, e eu amo, que é um louvorzinho que fala que a palavra de Deus tem que ser como o trilho é para o trenzinho. Então a palavra de Deus tem que ser o nosso trilho, o nosso parâmetro, a nossa regra, porque se a gente se basear pelo que a gente sente, são caminhos de morte, porque os desejos que vêm ao nosso coração muitas vezes não são coisas boas. Só o Senhor para nos guiar e nos lapidar. Então nós precisamos fazer o que a palavra diz e não o que sentimos, porque se fizermos o que sentimos, certamente não alcançaremos a vitória de caminhar com Cristo. Então, em João, Evangelho segundo João, Evangelho segundo João 3, diz assim, olha, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse, Raabe, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, é preciso viver o novo nascimento, é preciso caminhar nessa nova natureza, é preciso dar corpo à voz de Deus que há dentro de nós. Não há como sermos filhos amados e não evidenciarmos isso na nossa própria vida. Não há como. Então, esse é o novo nascimento que a cruz nos proporcionou. Viva pela palavra, viva pela direção que Deus te dá, examine as escrituras, fale com o Senhor, viva o embate entre a água, entre o movimento do Espírito Santo e a rocha que é a palavra de Deus, e você vai estar ali naquele meio sendo transformado e levando outras pessoas a serem transformadas através da sua vida. Então, num momento meu muito difícil, eu não posso dizer que eu experimentei a depressão, mas porque eu não fui diagnosticada com a depressão, mas era uma angústia que não tinha nome, era uma angústia no meu coração, um desejo de morte, eu não conseguia dormir, uma tristeza tão grande, e eu sei que hoje tem muita gente vivendo essa tristeza, nesses tempos de Covid, com tantas perdas na família, com o medo, às vezes o próprio medo de que aconteça algo com alguém que amamos, ou com a gente mesmo, com os nossos filhos, nos levam a um aprisionamento, mesmo estando livres. Então, se por acaso você estiver vivendo esse momento, eu quero te dizer uma coisa. Deus diz que é pra gente lançar diante dele as nossas petições, com súplicas e ações de graças. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? A nossa mente é guardada em Cristo Jesus. Eu experimentei disso, e eu experimento a cada manhã, mas naquele momento de grande angústia, Deus trouxe à minha memória esse versículo, que a minha mente seria guardada mediante a eu lançar diante dele as minhas angústias. E Deus me confirmou isso. Uma amiga me mandou uma mensagem por WhatsApp, uma foto de uma leitura que estava tendo na igreja naquele momento em que eu estava ausente.
e que dizia essa mesma palavra. Então, que hoje adentre o seu coração o desejo de lançar diante do Senhor todas as suas súplicas, com ações de graças, seja grato, peça a Ele para te ajudar a enxergar aqueles pontos que Ele tem feito bem na sua vida, aqueles pontos onde você tem sido abençoado. Traga à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança. Traga à sua memória aquilo que possa lhe dar esperança. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que Ele possa resplandecer o rosto dele sobre nós. Aqui no final desse vídeo, eu vou colocar 2 videozinhos das minhas filhas, elas cantando uma canção de Páscoa que fala que Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele tirou as chaves do inferno da mão do inimigo, Ele ressuscitou. Aleluia! Sabe por quê? Porque Ele pode viver dentro do seu coração e do meu coração, porque há uma porção de Deus reservada para nós, para cada um de nós usufruir e mantê-lo vivo, e aonde nós formos a pessoa reconhecer que somos filhos amados do Senhor e que temos algo diferente em nós, não para mérito nosso, mas para que o nome dele seja reconhecido e proclamado em Belém, em Judeia, em toda Samaria, até os confins da terra. E quem carrega esse nome, pelo poder do Espírito Santo e pela graça que nos foi concedida, não por mérito nosso, é o nosso Deus. Nós carregamos esse nome porque somos filhos, porque Ele nos fez filhos. Só Ele poderia nos fazer filhos. Então que a gente possa proclamar esse evangelho, que os nossos filhos ainda não vão ter um completo entendimento sobre a profundidade, porque nem nós mesmos temos, mas que a gente não cesse de falar da palavra de Deus em Belém, Judeia, em Samaria, todos os confins da terra. Que amemos ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e que essa palavra possa alcançar a cada um a quem Deus já havia designado. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre nós e que Ele tenha misericórdia de nós. Um grande beijo. Espírito de Deus, vou das cinzas. Jesus e vivo está em Pelo Espírito de Deus, vou das cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Pelo Espírito de Deus, vou das cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim.